Na tarde desta quinta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde ouviu a procuradora do Estado, Vanessa Lima do Nascimento, que foi secretária executiva da, então, Secretaria de Estado de Saúde. O outro depoente seria o presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, José Carlos Risoli, mas ele informou que tem 80 anos de idade e está sob tratamento médico no estado de São Paulo. A CPI decidiu então convocar o seu superior, Cristiano Oliveira dos Santos, que vai depor na próxima terça-feira. Vanessa levou uma apresentação para justificar os gastos no Hospital Delfina Aziz. Ele citou esses esclarecimentos, esses slides, eles foram feitos ano passado ainda, e foi agendada uma apresentação para junho. Por alguma razão ela não foi feita, mas como persistem os questionamentos e as dúvidas a respeito do momento da formalização do contrato, eu pedi a devida vênia para trazer a apresentação que ficou pendente desde o ano passado. O documento revela que já foi mostrado na CPI, que no hospital são 110 cirurgias por mês, em média 3,6 por dia, e que no mês de abril foram 60 cirurgias, a média de 2 cirurgias por dia. E no mês seguinte foram 119 cirurgias, a média inferior a 4 cirurgias por dia. A meta é que sejam feitas 780 cirurgias no período de 6 meses, no valor de mais de 2 milhões de reais. Vanessa também explicou por que no hospital foi empregada a contratação de empresas prestadoras de serviço por processos licitatórios. Foi feito processo licitatório dos itens que já eram ofertados antes e o valor das cotações foi bem acima do que era antes. De algumas empresas, não todas, de algumas empresas. Mas houve a conclusão do processo licitatório? Não, a gente não concluiu, porque a gente estava ali dentro de um momento que a gente precisava fazer a dispensa de imediato para não cair no indenizatório e precisava fazer a licitação concomitante. Então são dois movimentos, né? Caso a gente não fosse contratar com a OAS, porque nós não queríamos ficar no indenizatório, já que isso é uma ilegalidade jurídica. E a gente queria o quê, então? Vamos fazer um novo processo para a gente fazer uma nova dispensa pelos 180 dias, que é mais ou menos o prazo que leva uma licitação. E vamos ficar amparados pela dispensa ao tempo que corre o processo de disputa ampla e geral, que é o processo licitatório. Vanessa disse que o processo licitatório, que ela mesma falou que são ilegais juridicamente, foram usados por conta da economia que o Estado teria, pois as empresas pediram acréscimo no valor pago de 2 milhões de reais. Naquele momento ali, se a gente fosse querer primar pela legalidade para fazer o processo de dispensa de licitação, a gente teria um acréscimo de 2 milhões e 200 reais nos mesmos quantitativos de serviços que já estavam sendo prestados. Se eu finjo que não fiz uma dispensa e deixo o processo rolar no indenizatório, eu consigo manter o mesmo valor que estava sendo praticado antes. Olha só que absurdo. Não, é um absurdo que já vem acontecendo há anos aqui no estado do Amazonas, pela facilidade que é o processo indenizatório. Nós já demonstramos aqui, por várias oportunidades, que fica tudo a cargo do próprio fornecedor, da própria empresa, que apresenta o processo que ela quer, com a quantidade que ela quer. A gente viu o absurdo que foi a Caixa da Lavanderia, com 44 toneladas em 13 dias. É por isso que para eles, mesmo que demore para receber, mas é bem vantajoso porque o valor é bem acima. O levantamento dos valores do custo que a gente pagava para o Delfina e só para o Delfina, a gente não está falando da UPA, tá? O valor da UPA está separado. Só para o Delfina Aziz, o estado do Amazonas pagava 8.250.000. Se a gente fosse fazer a dispensa, a gente ia subir aquele valor para 10.450.000. Ou seja, naquele momento só nos restava indenizatório. O deputado Wilker Barreto questionou que no Hospital 28 de Agosto são feitas muito mais cirurgias do que no Hospital Delfina. Presidente, o secretário Tobias foi categórico em dizer que um 28 de agosto, que é o maior hospital da rede, não é isso? É o que mais atende, custa 21 milhões de reais por mês. Eu não estou dizendo, eu não estou eximindo que os 25% da gestão anterior está correto, não. Mas quem ganha um governo, ganha para otimizar. E é isso que eu vou demonstrar, o que a gente fez. Não, mas não em relação. Os 8 milhões de 25% do Delfina, de forma direta, não passa a ser parâmetro de economicidade, uma vez que o 28 de agosto, segundo o próprio secretário Tobias,
roda com 21 milhões de reais por mês. Vanessa explicou que mesmo com 3 cirurgias por dia, o contrato com a OS foi benéfico para o Estado, que teve uma economia de 2 milhões de reais. Só que essa economia ela não se restringe somente a esses 2 milhões, porque houve ampliação do serviço. A OS ela passou a oferecer 110 cirurgias eletivas gerais e também 50 leitos de UTI, que nós não tínhamos na rede e que nós passamos e que nós também contratávamos fora da rede, tá? Quando havia necessidade. Então, a gente tem aí uma economia maior do que 2 milhões de reais, já que a gente teve aí acréscimo de serviços. O deputado delegado Péricles questionou que o ex-secretário Rodrigo Tobias disse que não havia orçamento, mas mesmo assim, o contrato foi fechado com a organização social para administrar o Hospital Delfim Aziz. O doutor Rodrigo Tobias, ele não assinou o contrato, mas ele, pelo menos foi o que ele disse aqui, ele que teve que realizar os pagamentos como secretário de Estado, digamos assim, e não tinha orçamento para isso. Não. Ele foi bem claro em relação a isso. No mês seguinte já não tinha orçamento, então a gente só conseguiu fazer o pagamento em formato de convênio na primeira parcela. Na segunda, a Cefaz já disse que não tinha. Aí na terceira já foi feitos os atrasos no modelo. É um modelo de uma parceria que tem tudo para dar certo com fiscalização, com otimização. Vamos já chegar nessa parte que é a principal de tudo que vem acontecendo em relação a essa prestação de serviço da OS. Mas é culpa do Estado mesmo, porque não fiscaliza. Agora, voltando à questão do orçamento, como não havia previsão orçamentária, em tese nem deveria se realizar, celebrar o contrato. Já o deputado de Serafim Corrêa disse que a mesma empresa que administra a OS em Manaus administra no Rio de Janeiro. Permita-me, doutor, e com todo o respeito que eu tenho pela senhora e por todos, mas os exemplos das OS no Brasil são cruéis. A Iabas, no Rio de Janeiro, ela teve o seu credenciamento em Manaus indeferido, aí tocaram o Tobias, colocaram a Simone Papaz, e aí 2 semanas depois ela deferiu o credenciamento. E ela ia entrar no 28 de agosto. A Iabas é que provocou todo esse turbilhão no Rio de Janeiro, que vai resultar na cassação do governador, que ele vai ser cassado inevitavelmente e depois vai responder a processo, vai ter um final de vida muito complicado, que eu lamento, eu não desejo mal a ninguém. Mas eu vejo uma temeridade o Estado do Amazonas embarcar, mergulhar de cabeça na opção OS.